Serão os primeiros paraibanos a serem vacinados. Esclarecemos vários mitos com o doutor Fernando Chagas e a gente continua falando sobre a Covid-19, mas agora a gente dá uma passeada pelo mundo. A gente vai entender como é que os países estão reagindo a esse novo momento da pandemia, com essa chegada dessa segunda onda. A Itália ordenou um confinamento nacional durante grande parte do período do Natal agora e também do Réveillon. Então, o país estará sob restrições da chamada Zona Vermelha durante os feriados, com as lojas, com os restaurantes, com os bares chamados não essenciais fechados, completamente fechados. Os italianos agora só podem viajar por motivos específicos e tem que ser realmente protocolado isso, informado às autoridades. Holanda e Alemanha também puseram um confinamento até janeiro. Na Alemanha, inclusive, o Natal vai sofrer uma ligeira abertura com uma casa autorizada a hospedar até 4 parentes próximos, tá? Pessoas que já convivem e tal. A Áustria vai entrar no terceiro confinamento após o Natal e a partir do dia 26 de dezembro as lojas também não essenciais serão fechadas. O movimento fora das residências vai ser restrito. E aí a gente resolveu entender com os brasileiros. A gente vai, inclusive, via chamada de vídeo, conversar com Messia Madruga. Ela mora em Madrid. Oi, Messia. Eu vou dizer aí, é bom dia, boa tarde, boa noite. Que horas eu dou pra você aí? Que cumprimento eu dou pra você? Bom, pode ser boa tarde, pode ser boa noite. São as 6 da tarde. Então, vou dar boa tarde para casaco aqui do Brasil, tá? Boa tarde, obrigada por conversar conosco mais uma vez. Obrigada a você. Conosco também está a Natália. Eu não sei se a pronúncia se fala assim, Eichsberg. É assim? Hein, Natália? Isso. Boa tarde. Isso. Na Alemanha está a Natália. Para você eu dou bom dia, boa tarde ou boa noite? Para mim, você também pode dar ou boa tarde ou boa noite. São as 6 e pouquinho da tarde ou da noite. Então tá no mesmo fuso horário aí, tá tudo certo, né? Isso. Muito bem, sejam bem-vindas aqui ao Com Você. Natália, eu vou começar com você porque eu soube inclusive que você na verdade tem sido mais delicado para você todas essas mudanças, todas essas rotinas alteradas. Você mora há 10 anos na Alemanha e teve que mudar completamente a rotina sua, do seu filho Pedro, que tem autismo, né, Nath? Isso, é verdade, Fernanda. Pedro é autista, tem 15 anos e com esse confinamento mudou tudo. É muito difícil explicar que de uma hora para outra as escolas vão fechar. É difícil explicar que a gente não pode mais sair de casa. Mas estamos seguindo. Ô, Natália, nesse exato momento aí para vocês, é restrição absoluta, todo mundo dentro de casa, ou existe algumas flexibilidades? Não, é restrição total. Só o meu marido que vai trabalhar e aqui em casa funciona o seguinte, eu só saio para fazer compras quando ele volta do trabalho. Uhum. Ele fica com as crianças e eu saio, morrendo de medo, mas saio e volto para casa. A gente tem no mais, a gente não pode sair para nenhum lugar. Parques, shoppings, tudo fechado? Então, os shoppings estão abertos para as compras de Natal. Os parques estão abertos, porém, as pessoas devem ficar fora. Não está como no primeiro confinamento, que era proibido. Os parques estão abertos ainda. Os parques que a gente chama são parques pequenos para as crianças brincarem. Os outros tipos de parque, como parque de diversões, como zoológico, está tudo fechado. As únicas coisas que estão abertas, supermercado, farmácia, essas coisas assim normais que a gente precisa. O resto fechou tudo. Né? Essenciais. Gente, a Alemanha é o 14º país em número absoluto de óbitos no mundo e viu essa doença ressurgir com força total agora em dezembro, né? Inclusive já registrou um recorde de 29.875 novas infecções em apenas 24 horas. É por isso que está todo mundo muito assustado por aí, não é, Natália? Isso, aqui muito assustado, porque a região que eu vivo, no primeiro confinamento, o Covid era distante, não existia para nós. Já agora, nesse segundo confinamento, a minha região é uma das mais afetadas. Estamos na região vermelha, como se diz. Muito de risco, assim, é muita gente infeccionada.
É muita gente. E aí, quando você sai, quais são os cuidados que você toma? Máscara obrigatória para todo mundo? Isso, máscara, os carrinhos de supermercado, a gente tem que desinfeccionar no lado de fora. Existe uma quantidade de pessoas, por cada 20 metros quadrados, só podem ser 3 pessoas. Aqui na Alemanha, dentro dos supermercados, então tem sempre uma plaquinha, uma placa automática, sempre dizendo a quantidade de pessoas que já estão dentro daquele local, se você pode entrar ou não. E assim, e sempre a distância de no mínimo 1,5 metro. Tem que ter. Mantendo o distanciamento, número reduzido de pessoas dentro dos estabelecimentos. Natália, a Messia conversou conosco em outro momento e falou das dificuldades, de como estava sendo tudo, mas tem algo positivo, uma grande mudança na vida dela, viu, Natália? Que você vai acompanhar junto com toda a Paraíba. Que bom! Messia casou durante a pandemia há 2 meses. Parabéns, Messia! Estamos muito felizes por você. Parabéns. Vamos falar o processo de casar em plena pandemia. Caos, alguma coisa boa. É verdade. Como foi esse processo de casar em meio à pandemia, Messia? Então, a gente ficou numa expectativa muito grande, porque a gente não sabia se realmente ia acontecer, né? Sim. A cada dia alguma coisa muda. Então, a gente tinha feito um planejamento de um casamento para 10 pessoas, de repente não podia ir mais ninguém. E acabou que só pôde participar dentro do registro civil mais 2 pessoas. E no restaurante foram um total de 10 pessoas, mas a gente teve que separar as mesas. Então ficou 5 pessoas em uma mesa e 5 pessoas em outra mesa. Da sua família, foi alguém do Brasil? Não, ninguém pôde vir. Ninguém pôde ir, só pessoas que já estão com você. Você casou em Madrid mesmo? Foi para outro local? Eu vi fotos. Em Madrid mesmo. Eu vi fotos suas em Portugal. Foi numa viagem de verão, então? Foi nas minhas férias de verão. Faz tempo, Messia? Aquela foto que eu vi? Em agosto. Em agosto. O que é que mudou daquela viagem que você fez para esse momento passado 4 meses? Naquele momento ainda não estava tão obrigatório o uso da máscara. Como a gente estava no verão e as coisas estavam mais calmas, então já deu aquela flexibilizada e a gente não estava seguindo a mesma regra de usar a máscara. E agora já é realmente obrigatório, a gente só pode entrar nos lugares com máscaras, fazer algum passeio, uma excursão, tem que colocar máscara e na rua também. Está tendo algum tipo de confinamento? Vocês estão orientados a ficar em casa? Tem algo fechado ou ainda está aberto? A comunidade de Madrid, né? Porque tem Madrid a cidade, tem Madrid o estado. Sim. O estado de Madrid, ele fechou e as pessoas não podem nem entrar nem sair se não tiver um motivo realmente plausível, que né? deixe sair, plausível para você sair do estado. E o nosso Natal, antes, há uma semana atrás, iam ser 10 pessoas que a gente ia poder receber em casa e agora a gente só pode receber 6 pessoas e de uma outra família, tipo, de 2 casas diferentes, só podem se reunir. Entendi, ou seja, de uma semana para outra já mudou. Então, quem tinha uma programação para 10 pessoas, famílias diversas, agora não pode mais, são 6 pessoas. Eu lembro de vídeos em que a polícia chegou a invadir casas que elas sabiam, a polícia soube que estava com aglomeração, né, no outro confinamento, então levou, afastou todo mundo, mandou todo mundo embora. Então, acho que está todo mundo bem atento nesse momento para não rolar e não descumprir essa orientação. Os vizinhos, eles estão bem alerta, então, assim, se eles veem um movimento muito grande naquela casa ou muito barulho, então eles ligam para a polícia e a polícia verifica quantas pessoas tem na casa, se elas estão usando máscara, de quantas casas são as pessoas. Ou seja, há uma própria fiscalização dos próprios vizinhos, não é? Eles ficam em alerta. Messia, a vacinação por aí deve começar no dia 27. Como é que está a expectativa? Tá muito grande. A gente ia começar em janeiro e aí com o aumento dos casos eles decidiram antecipar e vai começar agora dia 27 para as pessoas que são
Grupo de risco? Principais. As principais, No os grupos de momento. risco. Não tem previsão ainda para você receber vacina? Não. Ainda não está no grupo de risco, é Ainda super não. jovem, né? Ô, Nath, como é que está a questão da vacinação por aí? Bom, a vacina vai começar agora domingo, com o grupo de risco, com o pessoal da saúde e os idosos das casas de idoso. E o nosso ministro da Saúde avisou que a nossa região, e aqui Mecklenburg-Vorpommern, vamos até o sol, que é no caso entre julho e agosto, vamos estar todos vacinados. No caso, a nossa região aqui. Ou seja... Foi o que foi dito. Vamos torcer, né? Vamos torcer. A previsão aí nos próximos 6 meses, pelo menos a sua região toda imunizada, porque é uma região muito delicada mesmo, onde a região onde Natália está. Mas a vida é sempre assim, não é, gente? Entre tristezas, aprendizados, a alegria de um renascimento num casamento, de uma nova vida, de uma união. Natália reaprendendo outras situações com o filho, com a família. Só nos resta ter a esperança de que 2021 traga dias melhores e mais ensolarados, pelo menos para dentro de nós também, né, meninas? Sim. Isso. É o que a desejo vacina para todo mundo. Acho que todo vacina mundo está sonhando com a vacina. Presente de Papai Noel, vacina. Pois é, vacina. Isso mesmo. Messi, parabéns pelo seu casamento, que Deus abençoe sua nova família. Um beijo, obrigada mais uma vez por conversar conosco, nos tem à disposição para o que você necessitar. Natália, que Deus te abençoe sua família, conta sempre conosco para o que você necessitar também, viu? A gente adorou saber um pouco mais sua rotina aí. Força, vai dar tudo certo. Obrigada e um Feliz Natal para vocês. Foi ótimo. Feliz Natal, meninas. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Bleib gesund. Tchau. A Natália se despede em alemão. Natália, deu complicado para mim agora, viu? Que eu não tenho nem noção como retribuir para você em alemão. Mas aí a gente vai numa língua mais comum para nós três. Feliz Natal para ambas. Para vocês. Deus abençoe. Tchau. Agora a gente continua falando de